Hoje é o dia em que a gente coloca o GT3 de volta à rua pela primeira vez, desde que isso aconteceu. Mas ele não vai chegar muito longe desse jeito, especialmente enquanto a roda tá desse jeito também. Não consigo imaginar a dor que o Adam LZ sentiu quando seu orgulho e alegria foram destruídos bem diante dos seus olhos. O carro parece estar destruído. Dia triste. Mas ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade para eu poder comprar e reconstruir um carro que nunca pensei que teria. Lance. Estamos ganhando. Com vários voos de e para o Reino Unido, trazendo peças que eles não vendem para nós nos Estados Unidos, e com a ajuda não apenas do meu pai, mas do Tavares e do Jack. Peraí, como é que eu devo saber fazer isso? Todos nós temos trabalhado juntos para tornar todo esse meu sonho uma realidade. Olha, tá destruído! Tá bem aí! Eu quero chorar! Mas hoje, quero levar o carro a um ponto em que possamos dirigi-lo pela primeira vez, mas isso, se tudo correr bem. Para fazer o carro se mover para qualquer lugar, precisamos de suspensão. Uma cremalheira e todos os braços de suspensão, mas é uma coisa na qual ele é montado e sofreu danos, que é o chassi auxiliar, que é onde um dos braços foi arrancado dele, mas potencialmente podemos consertá-lo, mas por causa da força desse braço aqui, que é parafusado ao chassi, pensamos que seria um pouco mais seguro substituir tudo e encontramos a peça no eBay. E a peça do eBay me custou 342 libras. E a Porsche queria cobrar isso por um chassi auxiliar. São cerca de $1.200. Uma baita economia. Mas vamos ver se ele tá certo, é bem leve também. Tem sido muito difícil encontrar peças de segunda mão para o GT3, mas o eBay sempre esteve para ajudar. O engraçado também é que tudo que a gente precisava era dessa peça frontal de alumínio aqui, que realmente se encaixava. Mas não vendem tudo separado, tudo vem como uma peça só que custa, de novo, mais de $1.000. E como só precisamos dessa parte frontal de alumínio, vai ficar um pouco mais fácil trocar tudo. Porque a única coisa montada nela é a barra estabilizadora. Já quebramos uma, vamos colocar a nova. E a parte frontal está presa ao chassi auxiliar com cerca de 6 parafusos que meu pai está desfazendo agora, e então será uma troca simples, fácil e até agradável. Só faltam algumas partes e agora já podemos virar o chassi dianteiro com todos os braços de suspensão colocados e estará tudo pronto. Até agora, tudo bem? Ele é até bem leve para um chassi auxiliar. Então é só colocar. Colocar o chassi auxiliar dianteiro no Porsche é bastante fácil, mas bem demorado. O que vou fazer primeiro é colocar o suporte da suspensão no chassi do carro. E aí eu posso colocar as porcas de montagem superiores, nas quais pelo menos segurariam a parte do chassi auxiliar. E aí vamos por baixo do carro, prender todas as porcas e parafusos. E tem até linhas de refrigeração nesse chassi. Então vamos conectar essa mangueira de refrigeração que desce todo o caminho até o motor. Essa mangueira aqui que desce até o motor, de novo, né, até lá na frente, é uma pequena mangueira de refrigeração no topo. E aí tem todos esses conectores também. E não tenho muita certeza o que é isso. Mas está conectado aí. E sem meio que perceber, a suspensão toda do lado esquerdo estava toda presa no carro. Só estamos parafusando tudo aqui agora. Uma coisa que preciso fazer é prender a coluna de direção à cremalheira de direção que fica no chassi auxiliar. E tenho que ter certeza de colocar da mesma maneira que saiu. Senão, o meu volante vai estar todo desregulado. E por último, mas com certeza não menos importante, o disco dianteiro de cerâmica e carbono, esse lado não teve danos e eu quero mantê-lo assim. Então tenho que ter muito cuidado para recolocar essa coisa. E depois, com a pinça amarela, que nos Porsches significa que tem um disco de carbono e cerâmica. Então esse lado está para a roda ser colocada, mas para colocá-la tem uma ferramenta especial que deveria estar neste compartimento aqui, mas quando compramos o carro, não tinha nada aqui. Mas é aqui que o eBay veio ajudar. Entrei em contato com o revendedor principal para saber quanto uma dessas custaria. 254 libras e 71 centavos por essa ferramenta. Mas depois de pesquisar no eBay, consegui encontrar uma por R$ 49,99. E se você olhar com cuidado, é exatamente a mesma, se não for melhor do que a que estamos usando do revendedor principal. Então agora poderemos colocar e tirar as rodas com facilidade. Na verdade, ele até tem uma liberação rápida no meio, que essa ferramenta empurra para baixo para apertar cerca de 400 Nm, o que é insano.
E como você deve ou não saber, é temporada de revisão do carro, e o eBay tem uma seção dedicada para preparar o seu carro para a revisão. Você sempre me viu economizar muito dinheiro por meio do eBay, e também há muitos benefícios, desde a entrega rápida até uma grande variedade de produtos. O eBay é o lugar certo para todas as suas necessidades de peça e acessórios, então se precisar de peças, vá no eBay com o link na caixa de descrição abaixo. E valeu eBay por patrocinar esse vídeo, que é bastante louco de se dizer. Vamos continuar com o carro. Então, tudo isso aqui era a suspensão do lado direito. O cubo da roda quebrou, o suporte quebrou. Isso aqui caiu. Eu não acho que haja muita coisa aqui que possa ser recuperada. E o problema é com o material de alumínio também. Você nunca sabe o que está torto ou torcido ou algo assim. Então, comprei tudo isso, o cubo da roda inteiro e tudo mais. E algumas delas eram, na verdade, mais baratas do que você pensa. Mas temos que colocá-la no carro. Agora, se eu estiver certo, o 992 GT3 é o primeiro Porsche a vir com suspensão triangular dupla, o que é ótimo para manuseio, mas não tão ótimo quando você precisa substituir tudo. A primeira coisa a trocar é o tirante interno. Também veio com a extremidade da haste de esteira, que custou 704 libras. E a próxima parte é a triangular inferior, que custou 769 libras. E é parafusada diretamente no chassi auxiliar dianteiro. E logo depois vem o braço frontal, que arrancou toda a parte dianteira. Esse custou 172 libras. Ambas as peças estão colocadas, e essa outra peça nova também fica legal nessa nova parte dianteira. A próxima parte é a extremidade do tirante, que veio com o tirante interno. E aí, o drop link, que custou 70 libras. Depois disso, estamos prontos para colocar o suporte de suspensão, mas o antigo está completamente quebrado. Mas felizmente para mim, a mola e todo o resto parecem estar bem. Então eu tive que comprar esse amortecedor do Miami Porsche, porque obviamente ele está cheio de fluidos e gasolina e um monte de coisas que não funcionariam tão bem se eu pegasse no Reino Unido e trouxesse no avião. Mas vamos resolver isso. Eu não aconselharia fazer isso sem compressores de mola, mas eu tenho feito isso desde que desmontei carros na minha garagem. Então tenho experiência em gambiarras. Olha como essa mola é muito pequena. Essa é a menor mola que eu já vi em um carro normal. Como isso aqui ainda tem uma suspensão, eu não tenho ideia. E o suporte da suspensão me custou 379 libras. E agora temos quase um conjunto de suspensão completo. Além disso, de fábrica, ele vem com altura de passeio ajustável, que são essas coisas bem aqui. Então, quanto mais baixo você desce, mais baixo o carro fica. E tenho quase certeza que o Adam rebaixou o carro. Então, teremos que ajustar isso e colocar tudo. Tenho que colocar a mola e o amortecedor no lugar até que as montagens superiores e depois ele se encaixa no braço de controle inferior. Estamos quase lá. E aqui estão as novas peças que a Porsche adicionou ao GT3. O braço superior, que também tem um ajuste de curvatura. E essa peça completa custou tudo 428 libras. E não para por aí. Ainda precisamos de um cubo de roda e uma ponta de eixo. Além disso, nesse cubo de roda aqui tem um buraco branco que parece ser para um sensor, mas ao mesmo tempo é do outro lado. E eu só posso pensar que ele é o Carrera 4S, que tem tração nas 4 rodas e provavelmente é como um sensor de velocidade na roda e um sensor ABS. Mas obviamente, sendo tração traseira, não tem. E tudo isso é incrivelmente leve. O cubo da roda custou 233 libras e a ponta do eixo, a parte preta que você consegue ver ali no canto, custou 105 libras. Se você tem um 992 GT3, por favor, não danifique a suspensão. Esse parafuso superior que eu estou colocando agora também ajusta a curvatura. Esse carro vai precisar de um alinhamento completo das rodas depois disso, mas só para acertar vou copiar o outro lado. E ainda preciso ajustar a altura do passeio. Então, para obter aproximadamente a altura certa, temos que ajustar esses anéis de travamento aqui embaixo. Então, eu posso olhar para a suspensão do outro lado aqui, mas, tecnicamente falando, você não deve fazer tudo igual em cada lado. Obviamente, o peso em cada canto do veículo será diferente, o que fará com que a altura do passeio seja diferente a cada canto, mas só para ter uma ideia aproximada agora, eu vou medi-lo agora com muita precisão, provavelmente com um dedo, e acabei substituindo o dedo por um soquete. Então podemos ajustar aproximadamente a altura do passeio de acordo com o outro lado, e então colocá-lo no lugar com o anel de trava.
Então esse é o disco de freio antigo. E ele é muito leve, porque ele é feito de fibra de carbono, que dissipa melhor o calor e então ele dura mais. Mas temos que substituí-lo só por causa desse pequeno dano aqui em cima. E por serem tão leves e também por serem feitos de fibra de carbono, isso significa que também são super caros. A Porsche dos Estados Unidos queria $7.000 por um novo disco. A Porsche do Reino Unido quer 5.000 libras por um novo disco, mas depois de um pouco de negociação, consegui pegar esse disco do Reino Unido, que ainda tá caro demais, a 3.600 libras. Agora eu sei que devemos substituí-los aos pares, mas esse carro só rodou 2.000 milhas, então não tô afim de gastar mais 3.600 libras. Tenho certeza que um disco vai servir, mas eu não sei. E aí continuamos colocando a parte mais cara do conjunto da suspensão e toda essa unidade junta, de um lado, totaliza enormes 6.460 libras. Já colocamos e parece novo com todos os novos componentes de suspensão também. E isso eu acho que vou dar de presente para um de vocês, pessoal. Então as próximas 100 pessoas que comprarem alguma coisa na loja, qualquer coisa acima do valor de 10 libras, como o moletom que o meu pai está usando, ou a camisa Save the Manual, terão a chance de ganhar um desses. Vamos enviar para uma pessoa nas próximas 100 compras. Vai no link da descrição, faça seus pedidos rapidamente e você poderá ganhar um disco de carbono do 992 GT3 quebrado. Então, boa sorte! Agora que temos os discos de freio e as linhas de freio conectadas, podemos finalmente sangrar os freios. Então, meu pai está adicionando fluido agora. Então, eu estou bombeando o pedal de freio, estou apertando até o chão, enquanto meu pai abre os bocais de sangria da pinça, tirando assim todo o ar, o que nos impede de ter um pedal de freio esponjoso, que é exatamente o que não queremos. E os freios estão duros. Só preciso parafusar o assento e adicionar o líquido refrigerador, que é outra maneira especial de fazer isso no Porsche. Então, a roda esquerda dianteira está bem. A roda dianteira, a dianteira direita não está tão boa. Não é mais uma roda, é tipo um quadrado. Uma bola quadrada. Tem uma marca enorme aqui, que é um problema, porque essas rodas custam $6.000 por roda. Então, isso foi um problema, mas eu realmente queria manter as rodas HRE e... e é por isso que temos uma roda nova, nós temos uma novinha da HRE. Embaixo disso aqui está uma roda HRE de 20 polegadas. Elas são 20 polegadas na frente e 21 polegadas atrás. Bastante largas, elas são muito caras porque são de alumínio forjado, são todos uma peça. Então, Forjado no fogo. elas são muito, muito leves, então disco de carbono e agora roda de carbono, temos menos peso não suspenso, acredito que seja esse o termo científico. Basicamente faz o carro mais rápido. Também comprei um par de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 novos. Os mesmos que estão na traseira, porque é seguro dizer que o Adam aproveitou bem as outras. E eu estava pensando em mudar a cor deles também. Então me digam o que acham nos comentários. Estou pensando em uma cor champanhe, talvez um tipo de bronze para combinar com o roxo, só para variar um pouco. E que tal um roxo combinando com o carro? Roxo no roxo, ok? E teremos um interior roxo. Eu sei que ele tinha uma van da Pimp My Ride, mas eu não tenho certeza sobre isso. Talvez não tantas rodas roxas em um carro roxo. Mas me deixa saber que cor você colocaria nas rodas na seção de comentários abaixo. Eu estou pendendo muito mais para a cor champanhe por enquanto. Mas agora com os pneus colocados e as rodas balanceadas, posso finalmente colocá-lo de volta na primeira vez desde o acidente. Você precisa de alguém no freio, né? Só deixa eu terminar de apertar primeiro. Ok, acho que já tá bom assim. Aí, isso está absolutamente louco e estamos um passo mais perto de realmente dirigi-lo, sim. Na verdade eu vou dirigir ele desse jeito, porque eu quero realmente dirigir um 992 GT3 manual. E agora o que precisamos é de um cooler para colocar o carro na temperatura certa. E para isso, nós abrimos isso
Abrimos a tampa, essa é a tampa do motor. Só tem uma entrada para o óleo e a outra para o líquido refrigerador. E como o enchimento do líquido refrigerador está na parte traseira do motor e os radiadores estão bem na frente, propensos a bloqueios de ar, então precisamos preencher isso a vácuo. O que estamos prestes a fazer agora. E mal sabíamos então o quão difícil isso estava prestes a ser. Para encher isso no vácuo, precisávamos dessa ferramenta que o Fred está trazendo aqui. Isso vai se conectar ao tanque de expansão e proporcionar uma boa vedação. Depois disso, você conecta uma linha de ar a ele, que sopra um ar comprimido através do enchimento de vácuo, o que cria um vácuo dentro do sistema de refrigeração, sugando qualquer ar ou qualquer líquido refrigerador restante. E enquanto fazíamos isso, estávamos verificando se havia vazamentos. Mas tudo parecia bom. Então é hora de adicionar o líquido. Como temos um vácuo, podemos colocá-lo e quando eu abrir a torneira, ele vai sugar todo o líquido refrigerador e aí não haverá ar lá dentro, só refrigerador. Assim espero. Com o vácuo no sistema de refrigeração, ele pode sugar o líquido refrigerador diretamente para lá, deixando o sistema de refrigeração com nada além do líquido. E agora vai o destilado. Tivemos 2 galões americanos de anticongelante e agora 2 galões americanos de destilado, uma mistura 50-50, que é o que diz. Parou. Agora podemos completar o resto daqui e agora. O sistema de resfriamento está cheio agora e podemos remover a enchedora a vácuo. Vou ligar o carro agora e deixar tudo funcionando, ver se ele atinge a temperatura sem problemas e ver se está pronto para a primeira viagem. E se houver algum ar no sistema de refrigeração, é provável que o motor superaqueça, o que pode causar uma falha catastrófica. E isso é a última coisa que queremos. A única coisa que podemos fazer agora é esperar a temperatura do líquido refrigerador subir. E nesse carro deveria ficar em torno de 185, mas ela continuou subindo. Está ficando muito quente, o que pode significar que temos ar em algum lugar ali. Você poderia simplesmente aumentar um pouco para 2.500 RPM e ver se algumas bolhas de ar saem. Ok. Você não acha que tem um procedimento bobo como coloca o pé no freio, vira o indicador para esquerda, direita? Isso é um poste, meu. Pode ser qualquer coisa aí, mas... Tá, então eu vou dar umas aceleradas. Tá, fique esperto. Mas apesar de nossos esforços, ainda estava ficando quente demais. Tá ficando muito quente. Isso é tipo 5/8 acima do medidor. É, muito quente. Mas não tem calor aqui, então o termostato não tá abrindo e... nem um pouco. 221, 221, eu desligaria. Tá muito quente. Tá ficando muito quente. Porque o ventilador tá ligado, mas tipo... Os tubos radiadores estão muito frios. Eles não estão nem aquecidos, Ele não tá circulando no sistema, então ele tá apenas passando... Ele tá passando pelo motor. Então a temperatura do líquido refrigerador estava esquentando, mas eu não tinha ar quente entrando e as mangueiras do radiador estavam congeladas. Então antes de drenarmos o sistema de refrigeração para adicioná-lo de novo, decidi ligar para Porsche para ajuda. Hey, man. Alô, tudo bem? O que tá precisando? Bom, a gente tem um sistema de refrigeração a vácuo. Eu continuei explicando a história para o pessoal da Champion Porsche em Miami para ver se eles tinham alguma ideia do que estava acontecendo ou se havia algum procedimento especial. Por quanto tempo você deixou ele no vácuo? Acho que uns 10 minutos. Para os carros GT, geralmente você fica 45 minutos, não menos que isso. Sério? Geralmente eu deixo agir por cerca de 45 minutos e depois deixo ele parado por mais 10. Só parado, segurando o vácuo. Tá, ok. Então parece que não esperamos o suficiente no vácuo do sistema antes de colocar o líquido. Ele também mencionou que aumentar as rotações depois de fazer isso deve ajudar a circular o sistema. Então, muito obrigado para a Champion Porsche. Vamos ver se funciona. Tá, legal. Valeu, muito obrigado por isso. Valeu. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau. De nada. Agora tínhamos que retirar todo o líquido refrigerador antigo do sistema que acabamos de colocar. Se houver algum lugar, quando retirarmos o painel, retiramos as linhas da matriz do aquecedor, que é obviamente onde entram as linhas da refrigeração. Esse é tipo o ponto mais alto na frente do carro, então se tiver algum ar, ele vai estar lá. Então o que eu tô querendo fazer é
abaixar o máximo possível a frente do carro e aí colocar a traseira do carro o mais alta possível para que quando enchermos com o líquido ele escorrerá e todo o ar subirá pelo carro. Talvez isso funcione. Isso é total pesadelo. Olha isso aqui como tá agora. Eu realmente espero que isso funcione. Tô morrendo de vontade de dirigir o GT3. Tivemos muito cuidado ao encher novamente com o refrigerador para não deixar nenhuma pequena bolha de ar nele. E quase recarregamos pela segunda vez com a nossa nova técnica no macaco. E agora vamos descobrir se realmente funcionou. As ventoinhas estão ligadas? Pronto? Sim. Oh! Tá esquentando, tá esquentando! Tá esquentando! Agora eu tava conseguindo o ar quente no carro, o que significa que o líquido refrigerador deve estar circulando pela matriz do aquecedor, passando por trás do painel. O que é boa notícia. É, temos ar quente nas ventoinhas. Ah, tá quente aqui. É. Tá legal. Tá? 176 Fahrenheit. Mas isso não durou muito. Ah, esfriou! As ventoinhas esfriaram. E a temperatura tá subindo. Ela tá ficando um pouco mais quente. É, tenta de novo. Sim, ajuda. É, parecia que quando eu acelerava o carro, eu estava recebendo ar quente pelas ventoinhas. E a temperatura do líquido caía. Mas logo que eu parava de acelerar, a temperatura subia. E eu já não recebia mais ar quente dentro da cabine. Mas depois de passar mais tempo acelerando e parando, eu acho que conseguimos. Espero que funcione. Então Uau, tá quente. Acho que conseguimos. Vamos dar uma volta. Essa é a primeira vez que eu dirijo o 992 GT3 na Flórida. Ainda acho que tem um problema de aquecimento, porque a temperatura tá subindo, então só tô tentando manter fluindo. Acho que talvez precisemos sangrá-lo novamente, mas é muito bom isso. Tô dirigindo um carro de $300 mil que não tem portas aqui. Ah, meu Deus, isso é absolutamente insano. Mas parece que durou pouco. Assim que reduzi a velocidade, a temperatura do carro começou a subir. Mas, pelo menos o colocamos nas ruas. Uau! Uau! Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, se inscreva nele, dá a sua curtida. E te vejo no próximo vídeo, onde ainda temos muita coisa para fazer. Até mais! Camber. Uau! Ponta do eixo. Uau!